O cinema brasileiro tem suas obras características e seletas produções que são aclamadas pelo público, principalmente por contar histórias que se aproximam da realidade do nosso país. Uma dessas obras marcantes de grande receptividade pelo povo é Tropa de Elite, uma duologia dirigida por José Padilha, que inicialmente acompanha o Capitão Nascimento e sua jornada no BOPE, enfrentando crime, milícias, corrupção, além de sua missão de encontrar um substituto honesto para prosseguir o seu trabalho. O filme escancara a violência em nosso país e um sistema sujo. Meu nome é Roberto Nascimento. Tranquilidade, calma, só isso. Vamos subir lá e fazer o nosso com calma, com tranquilidade. Eu sou tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E eu tenho total confiança na capacidade dos senhores. Fogo! Eu dediquei 21 anos da minha vida à polícia. Fala pessoal, bem-vindos à Taberna, eu sou o Daniel, fiquem à vontade, pois o conteúdo que será servido hoje por aqui é sobre Tropa de Elite, e nesse vídeo irei comentar sobre um possível terceiro filme desse título. Será que teremos a continuação dessa produção? E quais os problemas em continuar essa história? Tudo será respondido aqui. Ciente, Carvalho. Já avisei que vai dar merda isso. Após o segundo filme, Tropa de Elite, o inimigo agora é outro, que trouxe questões polêmicas sobre a segurança pública do nosso país, envolvendo os cenários políticos também, muitos fãs ficaram à espera de um terceiro filme, para formar uma trilogia e explorar ainda mais o enredo. Os anos se passaram e ficou cada vez mais distante a ideia de que haveria uma continuação da história de Nascimento, já que o último arco foi lançado em 2010. Até que no ano de 2018 surgiram diversos boatos sobre o terceiro filme, onde o jornalista Léo Dias divulgou que o papel principal seria preenchido pela cantora Anitta, que interpretaria a personagem Letícia, integrante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que acaba alocada numa unidade de polícia pacificadora, popularmente conhecida como UPP. E o filme também não contaria com a presença de Wagner Moura como Capitão Nascimento. Essa notícia, que foi recebida de forma positiva por alguns e de forma negativa por outros, não passou de um boato que foi desmentido pela Zazen Produções, produtora responsável pela franquia. Na nota divulgada na época, foi informado que qualquer notícia divulgada sobre um filme Tropa 3 é inverídica e deve ser fruto de má compreensão da divulgação de algum filme que nada tem a ver com a Zazen ou com a marca Tropa de Elite. O que se tornou verdade, já que a descrição feita se refere ao filme Intervenção, que tem data marcada para agosto desse ano e será lançado pela Netflix. O filme não será protagonizado por Anitta e sim por Bianca Comparato. O roteiro é de Rodrigo Pimentel, que roteirizou os dois primeiros filmes de Tropa de Elite, e há comentários que Intervenção seria uma das visões de Pimentel de como poderia ser abordado um terceiro filme do Tropa. Ele comenta sobre isso em um podcast com Rica Perrone e fala um pouco das divergências criativas e dificuldades que impossibilitaram o prosseguimento de um terceiro filme da franquia. Rodrigo, a pergunta que mais te fazem quando eu falei o seu nome é: vai haver o Tropa de Elite 3? Tem alguma chance? O Perrone, olha só, qual é o Tropa de Elite 1? Favela, BOPE. Tropa de Elite 2, milícia e bastidores da política estadual. Se eu estou evoluindo, qual seria o Tropa de Elite 3? Seria Brasília. Brasília. Voltar a contar as histórias da favela de novo, repetir, não dá. A gente ia decepcionar o público. Voltar a contar as histórias do Rio de Janeiro, apesar de ser importante. 6 governadores presos, meu irmão. Sabe lá que é isso? 6 governadores presos. Essa história voltar é boa, a contar a história do Rio de Janeiro. Então, o Tropa de Elite 3, segundo o Zé Padilha, seria o Brasília. Bastidor, seria o mecanismo que ele fez para a Netflix. Muito bom. Mas eu discordei do Padilha um pouco e realizei um filme chamado Intervenção, que é sobre o fracasso das UPPs. Como visto, Pimentel comenta a direção que ele queria seguir, o que resultou em Intervenção, e o caminho seguido por Padilha se concluiu com o mecanismo. José Padilha anteriormente já tinha dito que ele já contou tudo o que queria contar sobre a violência no Brasil e a manipulação dos políticos para atingir os seus interesses, o que dá a entender que é um pouco provável que um dia teremos uma sequência. Mas o buraco acaba sendo mais embaixo, já que o motivo de não haver uma continuação não é somente por causa de questões criativas, e sim por questões de segurança. Em uma entrevista, o diretor e roteirista contou que, após o lançamento do segundo filme, ele passou por uma situação de risco, onde provavelmente seria sequestrado.
Quando o Tropa 2 foi lançado, eu tinha uma produtora, eu tenho ainda uma produtora ali, brasileira, Zazen Produções, que ia no Jardim Botânico. Um belo dia eu tava lá, alguém ligou e a pessoa perguntou se eu tava. O Zé Padilha tá aí e tal, aí a pessoa, não lembro quem atendeu, uma secretária atendeu e falou, o Zé tá sim, tá numa reunião e tal. Tudo bem, só tô checando aqui e tal, porque a gente marcou uma reunião uma hora, eu sou fulano de tal da Rede Globo, blá, blá, blá. Vou falar com ele. Não precisa não, ele desligou o telefone. 10 minutos depois, na minha pequenininha rua do Jardim Botânico, entraram 2 motos pela contramão, pararam em frente à nossa produtora, um carro parou assim na esquina e o cara tocou a campainha. Para resumir a história, os caras estavam armados e ficaram durante 3 ou 4 minutos, bastante tempo tentando entrar, e eu dentro da produtora, olhando na câmera e entendendo que esses caras vieram aqui me sequestrar, né? A gente ligou para polícia, para segurança, e os caras começaram a ficar nervosos porque o tempo estava passando, olhando no jornal, no relógio, os caras entraram nas motos e foram embora. E depois ele ainda complementou dizendo que talvez era uma vingança, retaliação contra ele, além de explanar o motivo por qual teve que sair do país. A gente foi processado por vários policiais no Tropa de Elite 2 e a gente ganhou todas as ações e os caras tiveram que pagar os custos advocatícios. Será que isso é vingança? O que é isso? Esses policiais que foram presos agora no Rio de Janeiro num escândalo, 17 policiais, esses 17 policiais processaram a gente, os mesmos. Era uma quadrilha. Aí o Pimentel virou para mim e falou, Zé, você tem que ter segurança, você tem que andar com segurança. Você precisa ter um policial com você, 2 policiais com você, para ter 2 turnos, 2 com seu filho, 2 com a sua mulher. Aí eu comecei a olhar para isso e falei, cara, eu não quero viver assim. E por outro lado aqui, é onde está a indústria do cinema. A meca do cinema é em Los Angeles. E eu com um monte de proposta. Vem aqui fazer uma série da Netflix. Vamos fazer esse filme aqui. Você não quer escrever um roteiro pra gente? Aí eu olhei e falei, Jô, minha esposa, né? Gui, vocês querem ir para Los Angeles? Vamos embora. Vamos ficar 4 anos em Los Angeles, 5 anos para ver como é que é? Aí... Enfim, já ficou bem claro que a história de Capitão Nascimento finalizou no segundo filme, já que nos tempos atuais é bem complicado em trabalhar em assuntos como esse sem correr riscos. Claro que há outras obras que entram com o senso crítico nesses assuntos mais delicados, referente à nossa nação, mas por todo o tamanho e expressão que Tropa de Elite ganhou, acaba sendo uma situação até mesmo diferente, mais perigosa do que se imagina. Infelizmente, é provável que não teremos o prosseguimento da obra, mas essa torcer para que essas novas produções brasileiras que estão chegando consigam se tornar um sucesso e ter a qualidade que Tropa de Elite teve. Baixa essa arma, rapaz. Quem é o encarregado dessa operação, hein? Sou eu. Que isso? Enfim, galera, comente o que você acha de a gente não ter esse terceiro filme, esse Tropa de Elite 3, e também a sua opinião sobre os outros 2 primeiros filmes, Tropa de Elite 1 e 2. Eu gostaria de saber o que você acha dessa produção brasileira. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer esse conteúdo e ele atingir mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Isso é muito importante aí para ajudar o canal a crescer mais. E também tem meu Instagram que eu tô deixando na tela, @daniel_alves.art, na descrição também. Dá uma seguida lá para ajudar a gente. Eu costumo falar lá um pouco de séries, filme, divulgar o que rola no canal assim, bem discretamente, mas sempre estou por lá, pode mandar uma mensagem também se quiser trocar uma ideia. É isso, obrigado por sua visualização, tamo junto e fui!